Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E o tema da nossa aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial. Aposto que você já viu, algum tempo a Segunda Guerra Mundial em algum filme, já leu algum livro, já teve alguma curiosidade, pesquisou na internet sobre esse tema, mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, temos que falar sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, como uma das grandes tragédias aí do século XX, ela teve a sua causa, né, inicial com o fim da Primeira Guerra Mundial. Muitos historiadores ainda acreditam, né, que não houve duas guerras mundiais, em si uma grande guerra com uma pausa, com um intervalo, né, o que nós chamamos de período entre guerras. Porque tudo que não ficou resolvido no final da Primeira Guerra Mundial, os problemas dos tratados, né, principalmente o Tratado de Versalhes, né, causou, né, foi uma das causas aí da Segunda Guerra Mundial. A crise econômica de 1929 também, né? Vimos aí nas aulas anteriores, né, que a crise econômica de 29 ela arrasou os Estados Unidos, mas ela se espalhou por todo o mundo, né, principalmente o mundo europeu, que ainda estava, né, meio fragilizado ainda com os problemas causados durante a Primeira Guerra. Essa fragilidade econômica ela vai gerar a ascensão, né, dos regimes totalitários, né, o nazismo na Itália, o fascismo aí na Alemanha, né? Também tem essa questão também da desconfiança, né, com o sistema liberal, e a Revolução Russa, né? Então o socialismo, né, ele se torna presente aí na União Soviética a partir de 1917, né? Então a Europa teria que lidar aí com um país socialista, né, no meio aí a Europa capitalista, e eles achavam que a ascensão desses regimes, né, fascistas, né, principalmente o alemão, né, ele iria acabar freando, né, formando uma barreira, impedindo que a ideia socialista ela avançasse pela Europa. E aí, né, vai formar o bloco, né, do eixo, né, Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão terão políticas semelhantes, né? Então, regimes de governo semelhantes. Então, eles formarão um pacto, né, onde, se algum país fosse agredido, o outro deveria entrar no conflito para defender o país agredido. Além disso, né, o Hitler ele faz um pacto de agressão com o Stalin, né? O Stalin lá, o líder lá da União Soviética. Então, o Hitler, né, o Führer, né, o líder lá da Alemanha nazista, ele vai fazer um pacto com o Stalin. Tudo isso, né, desagradando aí aos europeus, né? Os europeus pensando que eles iam entrar em guerra, entrar num conflito, eles fazem um pacto aí de não agressão. Inclusive, né, na invasão da Polônia, né, em 1939, né, as tropas alemãs elas passam por dentro do território soviético, né, para invadir a Polônia. E o Stalin e o Hitler eles dividiram a Polônia. O Hitler ele foi anexando alguns países a, e a Europa, né, ela foi deixando, né? Então o Hitler ele foi quebrando o pacto, né, do Tratado de Versalhes, né, aos poucos, e a Europa foi deixando, realmente acreditando que ele iria frear, né, o avanço aí do socialismo. E aí a invasão da Polônia vai marcar o início da Segunda Guerra Mundial, né, com esse apoio aí do Stalin. E aí vai ser o início, né, onde aí a Blitzkrieg, né, que é a Guerra Relâmpago, né, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, ela bombardeia o território, depois os tanques, né, os Panzers, eles vão invadindo por terra, atrás, né, dos tanques vai a infantaria motorizada e atrás da infantaria motorizada vai a infantaria a pé. Então era um ataque maciço, né, e do que durava pouco tempo, e em pouco tempo a Alemanha conseguiria dominar, né, vários territórios. Então, os países aliados eles teriam que se unir para lutar contra essa ameaça aí fascista, né, nazista aí na Europa. Então, a Inglaterra e a França foram os primeiros países, né, que formaram uma aliança, né, e depois, né, a partir do momento que a os Estados Unidos ele é atacado, né, e a União Soviética também, aí eles vão se aliar, né, a Inglaterra e a França e lutar contra aí as tropas alemãs, italianas e japonesas. Então, o ataque de Pearl Harbor, né, que foi o ataque que levou, né,
os Estados Unidos para a guerra, né? Então foi a base americana, né, que era lá no Havaí, levou os Estados Unidos para a guerra. E aí nós temos o dia D, né? O dia D foi o dia em que, né, as tropas, né, aliadas, elas se uniram e desembarcaram lá na Normandia, né? Foi o maior desembarque anfíbio aí da história, onde milhares, né, centenas de milhares de soldados eles desembarcaram nas praias da Normandia, na França, e a partir daí eles começaram a reconquistar a Europa. Na invasão da União Soviética, né, os soviéticos, o Exército Vermelho Soviético, né, ele começou a usar uma tática, né, que foi muito eficiente para a derrota da Alemanha. Por quê? Então, enquanto a Alemanha nazista ela ia invadindo com um ataque maciço, os soviéticos eles iam retrocedendo, eles atiravam, né, e depois eles iam retrocedendo. Isso fazia com que os alemães eles ficassem sem um apoio logístico, né, e sem um apoio logístico, né, de alimentação para as tropas, isso foi fundamental para a derrota alemã, né, e a vitória aí da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A maior batalha foi a Batalha de Stalingrado, né? Numa batalha só, que durou meses, né? Foram 2 milhões de mortos. E aí, as causas para a derrota alemã na União Soviética. Em primeiro lugar, temos a extensão da Rússia, né? A Rússia é um país imenso, então os soldados tinham que marchar muito para chegar, né, nas cidades, para conseguir conquistar territórios. Tínhamos o frio russo, né, que em determinada época do ano o frio chega lá a menos 45, menos 50 graus, então era muito frio. E no caso da Alemanha, eles tinham que lutar em duas frentes de batalha, né? Então eles tinham a frente oriental lutando na União Soviética, mas eles tinham que lutar também na frente ocidental contra os aliados, né, franceses, ingleses e americanos, né? E tinha também o poder do Exército Vermelho, né, que tinha ganhado muita experiência aí nas lutas, né, resistindo aí durante a Revolução Russa de 1917. E aí, em 1945, o Hitler ele vai se suicidar, né? Ele está vendo o Berlim começa a ser bombardeado, né? Eles são derrotados na União Soviética, então a União Soviética ela começa a avançar para chegar em Berlim. E por outro lado, os aliados também americanos, né, querendo chegar em Berlim, disputando aí para ver quem ia chegar primeiro, né? Aí, depois na nossa próxima aula falaremos sobre a Guerra Fria, o ambiente da Guerra Fria, essa disputa entre socialistas, né, soviéticos e capitalistas americanos. E aí o Hitler ele vai se suicidar, né, e a Alemanha, né, o general alemão ele vai declarar a rendição da Alemanha aí em 1945. O que a gente não pode deixar de falar da Segunda Guerra Mundial é sobre o Holocausto, né? Onde, de acordo aí com a teoria do Hitler, teoria ariana, os judeus eles eram inferiores, né? Então, através dessa ideia absurda, ele criou, né, campos de concentração onde judeus eram forçados a trabalhar como escravo, né? Mão de obra escrava, e a partir de 1942 eles usaram o que eles chamaram de solução final, né? Que quando, né, ficava muito cheio lá o campo de concentração, eles matavam, né, exterminavam aí uma parcela daqueles presos. E foram milhões e milhões de mortos aí, né, de judeus, né, nos campos de concentração. Não só judeus, né, mas, né, comunistas, é, ciganos, testemunhos de Jeová, então todos eles eram exterminados aí nos campos de concentração. Após a rendição da Alemanha, né, os japoneses eles não se entregam. E os Estados Unidos eles estavam muito envolvidos também lá na batalha, né, da Ásia, né, da região lá do Pacífico, e os japoneses eles não se rendiam, e os Estados Unidos americanos resolveram utilizar aí o projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica, né, da bomba nuclear. Então, eles lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima, e os japoneses não se renderam. Aí, né, 2 dias depois, eles lançaram uma outra bomba atômica sobre Nagasaki, né, e essa bomba sobre Nagasaki foi quando os japoneses eles se renderam aí, dando fim
a Segunda Guerra Mundial, beleza? Enquanto em relação à questão do uso ou não da bomba atômica, né, aí são duas linhas de pensamento, né? Uns, né, falam que o uso da bomba atômica foi fundamental para preservar aí as vidas, né, americanas, né, que muitos soldados estavam morrendo, né, nas ilhas lá do Pacífico. Então, principalmente com os kamikazes, né, os, os soldados kamikazes japoneses e tal. Então, a bomba atômica foi necessária para preservar as vidas dos americanos. E outros acreditam que não, que os japoneses já estavam arrasados e eles iriam se render mais cedo ou mais tarde. Então, aí são duas linhas de pensamento sobre o uso ou não das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula. Valeu, um abraço aí a todos.